Você já pensou qual é a melhor época para emigrar? Qual é o melhor período para você sair de onde você está, no Brasil, e ir para o seu país de destino? Mas como assim? Existe um período melhor? Não vai tudo a mesma coisa? Eu vou sair daqui, eu vou para outro país? Que diferença faz se eu sair agora, se eu sair em abril, em junho, em julho, em dezembro? É tudo a mesma coisa, não é? Não. Não é não. E eu vou explicar nesse vídeo aqui para você todos os porquês e qual é o melhor período para você aí, que eu recomendo. Então, vem comigo nesse vídeo. A melhor época a gente poderia dizer que é quando você estiver com tudo pronto. Claro, você precisa partir com tudo pronto, ter tudo arrumado, já ter tudo certinho aí para você partir. Ou você pode pensar que o melhor período é o período que as passagens aéreas estão mais baratas. Mas pense que a gente não pode pensar em ir para um outro país como se a gente estivesse indo de férias para o outro local. Que a gente, claro, vai ver quando as passagens estão mais baratas, quando você vai poder tirar férias, né? A gente tem todo esse checklist aí, essas ideias em mente que não são aplicáveis quando você está pensando em emigrar. Então, você vai sair do seu país, você vai morar em outro lugar. Essa é uma decisão muito importante que você não vai tomar assim de um dia para o outro. E você não vai basear essa decisão em preço de passagem aérea. E eu acho que um dos melhores períodos para você ir é logo no começo da primavera. Então, a primavera ela começa oficialmente no final de março, mas já final de fevereiro, começo de março, a primavera já começa a dar alguns sinais. E esse também é um período bom porque o clima ele começa a dar tchauzinho para o inverno, né? Então você, uma pessoa que não está acostumada com clima frio, muito importante, você já não vai pegar neve, talvez, né? Dependendo do local que você for, é claro. Não vai ter todo aquele frio, aquele sentir todo aquele daquele baque de uma vez só, assim, você sentir aquele frio de temperaturas negativas que você não está acostumado de uma vez. Então, você ir na primavera, então você precisa adaptar, que eu estou falando aqui, final de fevereiro, começo de março, vai depender muito do país, né? Então, se você for ali, Espanha, Portugal, França, Itália, esse período já começa, a primavera já começa a despontar, mas se você for mais para o norte, para os países nórdicos ali, esse período vai ser um pouco mais para trás aí, né? Acredito que mais para final de março mesmo, já como quando a primavera já começou oficialmente. Então, você precisa adaptar essa informação de acordo com o país que você for aí. Mas a primavera, de um modo geral, é um período muito bom e não é apenas o clima que vai fazer com que a primavera seja um período bom. É um período que as coisas, não é só as flores que estão desabrochando aí, mas os projetos estão desabrochando. É um período que as pessoas estão indo mais para o exterior, estão indo mais para fora de casa. O inverno é aquele período de recolhimento, né? Aquele período escuro, geralmente está chovendo. E a primavera tem mais, o sol já começa a aparecer, os dias já começam a ficar ensolarados, os dias já começam a ficar mais longos. Então tem toda aquela sensação de você não acordar e tá de noite, você ir trabalhar tá de noite, você volta para casa tá de noite. Então a impressão de que a escuridão ela dura o tempo todo, né? Você não tem tempo para você curtir. Quando está de dia, você está fechado dentro de um escritório trabalhando. Então, quando a primavera chega e esse período chega, o sol ele já vai nascer mais cedo, ele já vai se pôr mais tarde, então você vai ter um período maior aí para você aproveitar a luz do sol também. Você deve ouvir falar que esse período do inverno é um período complicado até para quem nasceu, para quem já é adaptado, porque o corpo ele sente, né? Então a falta de sol faz com que o corpo fique aí mais cansado, você tem aquela motivação que é baixa, precisa recarregar os seus níveis de vitamina D, porque é um período triste, né? Você não pode ir lá fora, se você vai lá fora tá chovendo, então não tem muito o que fazer. E no Brasil as pessoas são bastante exteriores, elas gostam de ir bastante ficar no exterior, né? Fazer atividades fora. E se você vier nesse período do inverno for uma pessoa que tem essa habitude, esse hábito, né, é um pouco difícil. Vai ser um pouco difícil para você porque não tem tantas opções assim e você não vai encontrar tantas pessoas que estejam dispostas a ir, né, no frio ali jogar futebol ou fazer uma atividade fora. Se você não tem roupas de inverno, é um período legal também porque você vai encontrar ainda roupas de inverno que vão ser vendidas aí, você vai encontrar roupas ainda. Então, você já pode ir montando o seu guarda-roupa antes do inverno chegar. Então, já vai se preparar para o final do ano. Esse é um período que eu acredito ser um período mais fácil para as crianças. Se você tem crianças em idade escolar, esse é um período que vai ser mais legal para elas, porque aqui o ano letivo, ele já está... Falta um quarto para o ano letivo terminar.
lá no Brasil, o ano letivo acabou de começar, então você não vai ter ali uma grande perda, né? Talvez você não tenha até uma perda de ano, perder o ano, como as pessoas falam, né? A criança vai ter que voltar aí e fazer o ano que ela já fez novamente. Claro que tudo depende da criança, depende da escola, depende de como são as avaliações, como eles vão avaliar aí. Em certos casos a criança vai ter que voltar, em certos casos não. Então, mas é um período mais legal aí, né? Porque já tá meio caminho andado, então, se ela tiver que repetir o ano, eu acho que não vai ter tanto impacto como teria em outras épocas do ano. Muito importante também, como eu falei, as coisas também começam a desabrochar, não são apenas as flores. Esse período também é o período do verão, né? Quanto mais vai se aproximando do verão, as vagas de emprego, elas aumentam, as ofertas de emprego, elas aumentam, porque o verão é o período de férias, né? Então é um período de alta estação, os turistas vêm para a Europa. Então, é um período que vai ter aí uma abertura de vagas maior, você vai ter mais oportunidades de emprego. Mesmo que você tenha o seu emprego, talvez você queira ter uma renda extra, então você tem uma oportunidade de conseguir alguma coisa a mais. Você vai ter mais chances, né, de encontrar. Esse período também é o período que as pessoas, às vezes, elas tentam fechar ciclos por aqui. Então, pessoas que querem pedir demissão, pessoas que não estão contentes com o emprego, então é o período que elas vão ali pedir demissão, vão sair de férias e vão voltar, né, já com as energias renovadas para um novo emprego ou para procurar um novo emprego. Então, as empresas também abrem bastante vagas nesse período aí, no período de depois do verão, no verão ou depois aí que quando as aulas começam de volta já em setembro, as empresas abrem bastante vagas. Então, por que é importante você chegar mais cedo? Porque você vai acompanhar todo esse processo aí, você vai poder se adaptar, você já vai estar adaptado ao clima, ao país, vai estar mais adaptado, né? Claro que a adaptação é uma coisa gradual, não vai acontecer aí de um mês para o outro, mas você vai estar mais adaptado ao clima, ao idioma, como funcionam as coisas, você vai saber onde procurar o emprego, como estruturar o seu currículo. Então, você vai ter mais chances de conseguir um emprego do que uma pessoa que vai acabar de chegar no ápice do verão ali, né? Já tentar sentar na janelinha. Você já tem todas as informações aí que você precisa. Uma coisa muito importante que talvez você não tenha pensado é que esse também é um momento ideal para você fazer uma mudança. Imagina fazer uma mudança no inverno, né? Você comprar móveis ali, ter que trazer, carregar as coisas, porque na maior parte dos casos as empresas não fazem entrega, né? Ou se vão fazer entrega, você tem que pagar o preço, às vezes o preço ali do frete que elas vão fazer a entrega dos móveis não compensa. E além disso, tem que montar ainda, né? Você vai pagar para eles trazerem um móvel e você vai ter que montar sozinho. Então, às vezes, compensa mais você pegar, se você tiver um carro, você ir lá na loja e trazer no seu próprio carro. Imagina fazer isso no inverno. Não, com chuva, com frio, é tudo mais complicado. No inverno, as coisas são muito mais complicadas. Acho que a única coisa que não é complicada no inverno é quando você vai esquiar, porque aí você já está fazendo uma coisa que é típica do inverno. Mas a vida do cotidiano, no inverno, ela é sempre um pouco mais complicada. E para você montar um apartamento aí, né, arrumar a sua nova casa, vai ser muito mais fácil quando o sol já estiver aí, que a primavera já estiver aí, o verão. Você vai se sentir melhor, você vai ter mais energia e vai ser muito mais fácil do que você ficar lutando com a chuva. Fala para mim como que tá o seu processo aqui para ir para o exterior. E não se esqueça, nosso Instagram, eu estou sempre colocando informações, tem muitas informações sobre vida no exterior lá também, então acompanha a gente. E vem comigo!